Bom, meu nome é Luiz, eu sou de Pernambuco, vim pra cá com 8 meses de vida. Quando eu era pequeno, particularmente, eu gostava muito de brincar com meninas. Eu percebia que algo era diferente porque eu brincava de bonecas, eu não gostava de brincar de carrinho, só convivia com meninas, colocava a camiseta enrolada na cabeça, achando que eu tinha cabelo. Eu namorava uma menina há 2 anos, como eu falei. E aí acabou acontecendo de eu ficar com o cara a primeira vez. Eu me senti estranho, diferente das outras pessoas. Foi uma sensação totalmente diferente do que estar com uma mulher. E foi ali que eu descobri que era aquele. Quando eu resolvi assumir para minha família, eu estava com 18 anos. Eu contei para minha mãe e a reação dela não foi boa. Ela simplesmente me criticou, me julgou, falou que não aceitava, tinha vergonha de ser filho dela e ela acabou mandando eu embora de casa. Foi uma situação difícil porque eu estava desempregado, passei por diversas situações, acabei morando na casa de amigos, ficava na casa de um e na casa de outro e uma única pessoa me apoiou, que foi o meu melhor amigo, e acabei ficando na casa dele por um determinado tempo. Minha mãe e meus familiares não me aceitavam porque na época que eu me assumi e que eu escolhi essa vida pra mim, eu era muito, eu era um homossexual muito exposto. Eu gostava muito de esfregar na cara o que eu era. A primeira pessoa que me apoiou assim que eu assumi a minha opção foi meu irmão, que foi uma surpresa pra mim, foi uma pessoa que eu achei que ia me agredir verbalmente, fisicamente, mas eu tive uma surpresa quando eu contei. Eu contando pra minha mãe, em seguida eu perguntei pra ele se ele já estava sabendo do que aconteceu. Ele virou pra mim e falou que, independente de qualquer coisa, eu sempre vou ser irmão dele. Felizmente, depois de um determinado tempo, eu descobri que, como eu tenho uma irmã deficiente, ela acabou sentindo minha falta durante um ano. Acabei chegando num bom senso com a minha mãe e voltando para casa. E minha mãe acabou levando um parente nosso para morar na nossa casa e ela acabou criando atritos. Minha mãe mandou embora de novo de casa. Na época da escola, vamos dizer que eu sofri certo preconceito sim, por críticas, pelo fato de eu só andar com meninas, brincar com meninas e não se dava bem com os meninos. Então eu era muito xingado. Bom, como eu havia citado, eu sofria preconceito na escola e por conta disso chega um certo ponto que a gente não aguenta mais. E uma vez eu estava no intervalo da escola e os meninos estavam jogando futebol, tava passando com as meninas e um colega de sala foi lá e me chamou de viadinho. Eu peguei e falei pra ele qual era o problema dele. Ele simplesmente falou que ia me bater fora da escola. Hoje eu estudo gestão e recursos humanos, é uma área que eu me identifico, é uma área que eu gosto, até mesmo porque eu já fiz curso técnicos, e assim, mas não é o meu sonho, não é o que eu quero. Só que eu estou estudando gestão e recursos humanos por conta de eu me estabilizar financeiramente, ter condições de pagar. Assim, no meu trabalho é muito tranquilo, até mesmo porque há vários homossexuais que trabalham lá. E assim, no mercado hoje em dia, querendo ou não, você vê que as outras empresas, às vezes é muito difícil de contratar uma pessoa que é homossexual. Até mesmo porque o call center em si, eles não olham, eles não visam muito a raça, a cor ou a opção da pessoa. Eles vão pelo conhecimento da pessoa, pelo estudo da pessoa. E o call center é um meio que eles utilizam para contratar homossexuais por conta da comunicação, que os homossexuais são pessoas que são divertidas, se comunicam bem, se relacionam bem. Então, a homossexualidade mesmo é a mesma forma de um homem e uma mulher, eu acho que tem o mesmo respeito entre duas pessoas do mesmo sexo.
maravilhosas. Não tem assim o porquê maltratar, porque todo ser humano tem o direito de sua livre escolha. Né? Eles são assim super amáveis, ótimas pessoas, ótimas, tanto eles quanto elas, né? No sentido. Então, não vejo o porquê a discriminação tão grande hoje, já que todo mundo é livre. Na minha cabeça vem assim, alegria. A primeira coisa que vem é a alegria, né? Lógico que esta palavra, ela tem, lógico, para cada um um significado, né? Mas para mim traz assim uma alegria. Preconceito nenhum, acho que a opção sexual é válida, compete a cada um, né? Respeito bastante. Cada um deve ter seu espaço, entendeu? Cada um deve ter o seu espaço, tanto uma mulher como um homem. Agora, esse negócio de homem tá se beijando na rua com outro homem, a mulher também se beijando na rua com outra mulher, entendeu? Acho que isso aí é falta de respeito a um casal, um homem e mulher, que eu acho que é o certo, é mulher com homem e homem com mulher. Olha, imagina assim, eu penso que seja normal, que cada um vive a vida que ele quer. Eu vivo a minha vida, você vive a sua, eu posso ser que eu sou, eu posso mudar também, você tem que mudar, você pode gostar de uma garota de um dia para o outro, de mulher com mulher, então ninguém tem nada a ver com a vida. Eu penso isso. Pra mim é uma coisa normal. Normal, pra mim eu não tenho preconceito, também não gosto de quem tem preconceito, porque cada um tem a escolha que quer. E a vida inteira, né? Porque eu fui manicure a vida inteira e eu convivi muito com eles. E também meu filho estudou numa escola que tinha uma banda de música e eles gostavam, tinha muito deles lá. E pra mim é normal, eu acho que cada um vive do jeito que quer, né? Que os políticos estão misturando muito religião com política. Então eles estão colocando os valores deles, que eles acham corretos, para uma população de 1 zilhão de pessoas, sei lá quanto tem no Brasil. Então nem sempre as pessoas concordam com o que eles colocam e muitas vezes, que nem o Bolsonaro, que nem o Apolinário. Uma vez resolvi ir para uma igreja evangélica próximo da minha residência e aí chegando na igreja, acabei tendo uma surpresa porque uma pessoa que foi dar uma palavra lá na frente na igreja chegou em mim de canto e falou pra mim que eu era coisa do demônio. E eu simplesmente falei pra ele que se eu era coisa do demônio, por que Deus me mandou assim e ele me aceita assim? Então ele não é ninguém pra me julgar. Sou mulher casada e não sou contra nada. Acho que cada um. O amor vale. Acho que o que vale muito aí é o amor. Entendeu? O amor a Deus e o respeito a Deus. Porque você vê dentro da Bíblia que está escrito, não pode haver homossexualidade. Entendeu? Isso aí desde o tempo, dos antepassados, bem longe, há 2000 anos atrás. Já está escrito na Bíblia isso. Quer dizer que, entendeu? Então é isso aí. Agradeço e... Alguma situação que eu já passei, olha, como eu digo com meus amigos, tenho 99,9% de chance de não entrar numa briga. Normalmente não acontece isso comigo. O que acontece é as pessoas zombarem, né? Eu não mudo de atitude dependendo do lugar que eu esteja, eu sou eu mesmo. Ricardo Donovan, tenho 26 anos. Atualmente eu moro aqui na Vila Mariana, mas eu morava em Brasília até pouco tempo. Já fui muito bem tratado, muito bem
percebido em ambientes bem simplórios, bem humildes. E da mesma forma também já fui bem aceita em ambientes muito sofisticados. O que eu acho que acontece é a questão que foi citada antes, a questão da imagem que você passa para as pessoas. Se você tem uma imagem mais impactante, digamos assim, ou uma imagem mais sofisticada, eu acho que as pessoas elas vão te acolher de uma maneira mais agradável, elas vão te receber de uma maneira... Olha, eu não acho que a periferia é um lugar que sofre mais preconceito ou briga ou seja lá o que for. Eu acho que as áreas mais nobres são as mais visadas, onde está ocorrendo o maior índice: Paulista, Consolação, República. Então ali é uma área mais nobre, é centro. Então ali é uma área que realmente sofre preconceito, ali é um lugar que você pode ter medo de andar, de mão dada, do lado. Eu acredito que na periferia existe preconceito como em qualquer outro lugar, mas não assim, da forma que existe se você está passando numa outra rua, num outro local, que as pessoas te olham, te criticam e te julgam. Acho que o problema são as pessoas. Então, assim, eu com meu namorado, eu não gosto de andar em nenhum lugar de mão dada, não gosto de beijar em nenhum lugar, a não ser que eu esteja com ele privado. Não faz muito tempo que as novelas começaram a retratar um pouco mais os homossexuais, exclusivamente, né? Não os trans, não as bis, falando exclusivamente sobre os homossexuais. E isso dá uma falsa impressão de que a sociedade vê isso como algo positivo. Acaba deixando mais nebulosa a forma como a sociedade em geral enxerga os gays. Não é porque numa novela tem um casal gay, seja engraçado, ou seja esse romance de dar a mão e dar selinho, sem maior envolvimento, que as coisas são vistas dessa forma na sociedade. É só um retrato que não é fiel à realidade, porque é plural, mas que passa essa falsa impressão. Então, quando alguém que milita pelo direito dos homossexuais, LGBT em geral, põe uma reclamação sobre a invisibilidade na mídia, porque é um retrato falso, as pessoas costumam falar que isso não é verdade porque tem essa exposição na televisão. Uma cidade conhecida como cidade gay do Brasil, porque ela todos os anos é realizado lá o Miss Brasil Gay, que é um evento muito grande. Acho que deve ser o segundo maior do país, ele deve perder só para a Parada Gay daqui de São Paulo. Então, assim, é uma cidade que tem a Lei Rosa, que é uma lei de proteção aos homossexuais, que permite os gays andarem de mão dadas, beijar na boca, esse tipo de coisa, sem que eles tenham que se submeter a situações constrangedoras, a discriminação. A lei protege, mas o que acontece? Eu acho que essa lei ela só funciona dentro da cidade durante o período do concurso, porque ela foi criada exatamente para garantir que o concurso existisse de uma maneira tranquila, porque o mundo homossexual ele é lucrativo dentro da sociedade, é um público lucrativo, porque, enfim, gays são consumistas, eu acho que, enfim. Olha, também eu acho que na parte rica eles ficam mais incubados. Eles têm mais recursos para poder evadir do local que pode sofrer o preconceito. Por exemplo, pobres, né, pessoas de classe baixa, são suscetíveis a ter esse tipo de assédio. Não, quando você entra gay fashionista dentro de uma loja, automaticamente a vendedora ela vai olhar e vai falar assim: ah, ele tem grana, então ela vai buscar te atender porque ela sabe que você vai comprar mais. Assim, isso na cabeça dela, você vai ter a tendência a comprar mais do que um hétero ou tal. Acho que há sim um interesse, é tanto que existe essa questão da lei de proteção dos gays lá de Juiz de Fora, e é tanto que existe um apoio do governo em São Paulo para acontecer a Parada Gay de São Paulo.
se eu fosse de classe média, o que seria diferente é que não precisaria passar por toda essa situação que eu comentei. Olha, o que mudaria se eu fosse da classe média? Acho que nada. A questão da repressão, isso é muito relativo também. Não dá pra você focar algo específico e dizer aquele ambiente ele é homofóbico ou aquele ambiente não é. Vai muito da postura de ambas as partes. Por exemplo, se eu tiver com meu namorado, vai muito da postura dele, da minha, e vai muito das pessoas também que estão ali. É todo um conjunto que é formado e que tem que ser analisado para que se julgue essa questão. Categoricamente falando, normalmente a maioria, né, dos gays hoje em dia tem uma formação acadêmica melhor, tem um estilo de vida melhor, tem um fundamento de vida melhor. A maioria dos gays hoje em dia não vive na parte miserável, na parte pobre, na parte de classe baixa. Normalmente é as pessoas mais inteligentes, que não tem preconceito para trabalhar com nada, então... As novelas hoje em dia, eu percebo que eles expõem o homossexual de uma maneira que, de uma forma, em realidade, de outra forma, não. Olha, novelas, mídia em geral, eles passam uma boa imagem dependendo do tipo de ação. Existiu, por exemplo, a novela Insensato Coração, aceitaram ver um gay morrer ao invés de ver um beijo gay. O gay aceito é um gay que parece o mais hétero possível. Não sei como explicar de outra maneira isso. E, como eu disse, bonito, jovem e muito frequentemente com dinheiro. Porque, desculpa, não sei se pode falar isso, mas bicha poc-poc não faz sucesso na televisão. A não ser pra virar a piada. Mas assim, aquele gay bem sucedido, ele é quase um exemplo pra que os outros gays mirem-se nele e pareçam héteros. O outro gay que não seja tão viril quanto esses outros, ou tenha tanto dinheiro, ele realmente não existe. De uma forma geral, eu acho que a mídia ela estereotipa sim os gays. E assim, acho que o exemplo mais adequado de uso correto da imagem, sem estereótipos, eu acho que foi feito na novela A Próxima Vítima, que passou quando eu era bem pequeno. Mas assim, existe um casal de gays, inclusive, que um era negro e o outro era moreninho e tal. Eles eram pobres, eles não eram ricos. E eles tinham uma postura diante da sociedade bem normal, sem trejeito, sem excesso, sem o padrão estereótipo que a mídia gosta de focar. Hoje em dia as novelas e a mídia em geral, elas estão tendendo a quebrar um pouco esse padrão, mas em muito ainda existe o estereótipo. No seriado Glee tem o Kurt, que é um gay que procura se aceitar, só que ele é obcecado por grifes e pela aparência. E o gay, quase sempre quando ele é aceito, ele é de uma classe mais alta. Infelizmente é assim que a sociedade opera. Então um gay bem sucedido é o gay Augusta, o gay Frei Caneca, que o pessoal até chama de gay caneca, né? É esse gay que, sabe, viaja, usa milhares de marcas de roupa que eu nem sei o nome, e tá internado em todas as tendências, tem os tablets e tudo mais. Então, isso é embaraçoso, porque você só enxerga as pessoas quando elas têm poder aquisitivo, sabe? Embora já falei sobre os gays, eu acho que é importante falar sobre a invisibilidade lésbica. Meu melhor amigo é homossexual, várias mulheres que eu amo, assim. E mulheres não tanto, porque ainda é uma coisa que eu acho que é mais tão ruim, né? Mas eu não sou minhas amigas, tipo, sei lá, não vejo. E isso também não dá abertura para toda a pluralidade das manifestações das lésbicas. Existem lésbicas de várias maneiras, existem gays de várias maneiras, mas
o problema com a lésbica é ou ela é silenciada, ou seja, ela não existe, ela é invisibilizada, ou quando ela aparece em alguma manifestação, ela é como os héteros permitem que as lésbicas sejam brancas, atrativas. Então,